Samuel foi um importante personagem bíblico e profeta do Antigo Testamento. Sua história está registrada no livro de 1 Samuel, na Bíblia. Nascido em Ramá, Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel. A história de Samuel começa com sua mãe, Ana, que era estéril e desejava ardentemente ter um filho. Ela fez uma promessa a Deus de que, se concebesse um filho, o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu suas orações, e Ana engravidou e deu à luz um menino, a quem chamou de Samuel. Quando Samuel ainda era criança, sua mãe o levou ao tabernáculo em Siló, onde o sacerdote Eli servia. Lá, Ana entregou Samuel a Deus, cumprindo sua promessa de dedicá-lo ao serviço divino. Samuel cresceu no tabernáculo, aprendendo sobre Deus e servindo sob a orientação de Eli. Enquanto Samuel servia no tabernáculo, Deus começou a falar com ele. Em uma ocasião, Deus chamou Samuel durante a noite, e Samuel, pensando que era Eli, correu até ele. Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel e instruiu o menino a responder ao chamado de Deus. A partir de então, Samuel se tornou um profeta, ouvindo e transmitindo as mensagens de Deus para o povo de Israel. Samuel desempenhou um papel importante na transição de Israel de uma teocracia liderada por juízes para uma monarquia liderada por reis. O povo de Israel pediu a Samuel que nomeasse um rei para governar sobre eles, seguindo o exemplo de outras nações ao seu redor. Embora Samuel tenha advertido o povo sobre as consequências de ter um rei, Deus permitiu que eles tivessem um. Samuel ungiu Saul como primeiro rei de Israel, mas devido à desobediência de Saul, Deus o rejeitou como rei. Mais tarde, Samuel ungiu Davi como próximo rei, e Davi se tornou um dos maiores reis de Israel. Samuel continuou a servir como profeta e conselheiro durante os reinados de Saul e Davi. Ele também estabeleceu escolas de profetas, onde jovens eram treinados para servir a Deus. A história de Samuel é uma narrativa de fidelidade a Deus e de ouvir e obedecer a sua voz. Samuel foi um líder espiritual influente em Israel, e sua história continua a ser uma fonte de inspiração para os seguidores da fé judaica e cristã. O papel de Samuel na transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia foi crucial. Como profeta e juiz, Samuel foi escolhido por Deus para liderar e orientar o povo de Israel. Ele desempenhou um papel fundamental na nomeação do primeiro rei de Israel, Saul, e posteriormente ungiu Davi como próximo rei. Antes da instituição da monarquia, Israel era governado pelos juízes, líderes temporários que eram escolhidos por Deus para liderar o povo e tomar decisões judiciais. No entanto, o povo de Israel começou a desejar um rei, assim como outras nações ao seu redor. Eles queriam um líder humano visível e centralizado que os representasse e os guiasse em tempos de guerra e paz. Samuel inicialmente resistiu ao pedido do povo, pois entendia que Deus era o único e verdadeiro rei de Israel. No entanto, Deus instruiu Samuel a atender às demandas do povo e ungir um rei para eles. Samuel advertiu o povo sobre as possíveis consequências de ter um rei humano, como a opressão e a exploração, mas eles insistiram. Então, Samuel ungiu Saul como primeiro rei de Israel. No entanto, devido à desobediência de Saul e seu afastamento dos caminhos de Deus, Deus o rejeitou como rei. Foi então que Samuel ungiu Davi como próximo rei, que se tornou um dos maiores reis de Israel e o ancestral de Jesus Cristo. Samuel desempenhou um papel crucial na transição de Israel para a monarquia, pois ele era o intermediário entre Deus e o povo. Ele ouvia a voz de Deus e transmitia as mensagens divinas ao povo e aos reis. Além disso, Samuel estabeleceu escolas de profetas, onde jovens eram treinados para servir a Deus e atuar como conselheiros espirituais para os reis. Em resumo, o papel de Samuel na transição de Israel de uma teocracia para uma monarquia foi o de escolher e ungir os primeiros reis, transmitir as mensagens de Deus e estabelecer escolas de profetas para orientar espiritualmente o povo e os reis. O povo de Israel começou a desejar um rei por vários motivos. Primeiro, eles olhavam para os reinos vizinhos e percebiam que essas nações tinham reis como líderes centrais.
Eles viam os reis como símbolos de unidade, força e estabilidade política. O povo de Israel sentia que ter um rei humano visível poderia fornecer uma liderança mais efetiva em tempos de guerra e paz. Além disso, os juízes que governavam Israel antes da instituição da monarquia eram líderes temporários escolhidos por Deus para situações específicas. Não havia uma liderança contínua e centralizada. O povo pode ter sentido a necessidade de um líder permanente que pudesse fornecer estabilidade e governança constante. Outro motivo para o desejo de um rei era o desejo de ser como as outras nações. O povo de Israel pode ter sentido que, ao ter um rei, eles se conformariam aos padrões e estruturas políticas das nações ao seu redor. Eles podem ter pensado que ter um rei os tornaria mais respeitados e poderosos aos olhos dessas nações. Também é importante mencionar que nem todos os motivos para querer um rei eram necessariamente positivos. Alguns israelitas podem ter desejado um rei para ter um líder humano visível que pudesse satisfazer seus próprios interesses e desejos pessoais. Eles podem ter esperado que um rei lhes desse benefícios pessoais e privilégios, em vez de buscar a vontade de Deus. No entanto, é importante ressaltar que o desejo do povo por um rei não foi totalmente apoiado por Deus. Deus advertiu o povo sobre as possíveis consequências de ter um rei humano, como a opressão e a exploração. Apesar disso, Deus permitiu que o povo tivesse um rei, mas ele também estabeleceu condições e expectativas para os reis, e a obediência a Deus permaneceu como fundamento para a verdadeira liderança e prosperidade de Israel. As possíveis consequências de ter um rei humano em Israel foram mencionadas por Samuel quando ele advertiu o povo sobre as implicações dessa escolha. Aqui estão algumas das consequências que foram destacadas. 1. Opressão e exploração. Samuel alertou que um rei humano poderia usar seu poder para oprimir e explorar o povo. Em vez de governar com justiça e equidade, um rei egoísta e corrupto poderia abusar de seu poder para benefício próprio, impondo pesados impostos e exigindo trabalho forçado. 2. Serviço militar forçado. Samuel também mencionou que um rei poderia convocar o povo para servir nas forças armadas em tempos de guerra. Isso poderia levar à perda de vidas e à separação de famílias, além de causar sofrimento e dificuldades para o povo. 3. Perda de liberdade. Ter um rei humano poderia implicar na perda de liberdade e autonomia que o povo desfrutava sob o sistema de juízes. Um rei poderia tomar decisões unilaterais, sem consultar o povo, e governar de forma centralizada, limitando a participação e a voz do povo nas questões do governo. 4. Idolatria e afastamento de Deus. Samuel alertou que um rei humano poderia levar o povo a se desviar dos caminhos de Deus. Um rei poderia incentivar a adoração de outros deuses e promover práticas religiosas que não estavam de acordo com os mandamentos de Deus. Isso poderia resultar em um afastamento espiritual do povo de Israel. 5. Conflitos internos e instabilidade política. A instituição de um rei poderia resultar em conflitos internos e rivalidades pelo poder. Se o rei não fosse aceito ou respeitado por todas as tribos de Israel, isso poderia levar a divisões e disputas internas, enfraquecendo a unidade e a estabilidade política do povo. É importante ressaltar que essas consequências mencionadas por Samuel não foram inevitáveis, mas sim advertências sobre os possíveis desafios que poderiam surgir com a escolha de um rei humano. A forma como o rei governaria e as ações que ele tomaria determinariam se essas consequências se tornariam realidade ou não certamente. Aqui estão mais algumas informações sobre as consequências de ter um rei humano em Israel. 6. Centralização do poder. Com a introdução de um rei humano, o poder seria centralizado nas mãos de uma única pessoa. Isso poderia resultar em uma concentração excessiva de autoridade e poder, o que poderia levar a decisões unilaterais e a uma governança menos inclusiva. 7. Corrupção e nepotismo. Um rei humano poderia ser suscetível à corrupção e ao nepotismo, favorecendo seus familiares e aliados em detrimento do bem-estar geral do povo.
Isso poderia levar à injustiça e à desigualdade, prejudicando a coesão social e a estabilidade política. 8. Desigualdade social. A instituição de um rei poderia acentuar as diferenças socioeconômicas, especialmente se o rei favorecesse os ricos e poderosos em detrimento dos mais pobres e vulneráveis. Isso poderia resultar em uma sociedade desigual, com uma lacuna crescente entre os privilegiados e os marginalizados. 9. Dependência do rei. Com a presença de um rei humano, o povo poderia se tornar mais dependente do líder central para tomar decisões e resolver problemas. Isso poderia levar à falta de iniciativa e responsabilidade individual, diminuindo a participação e o engajamento do povo nos assuntos do governo. 10. Instabilidade dinástica. A sucessão do trono poderia ser um desafio, especialmente se não houvesse uma linha clara de sucessão estabelecida. Isso poderia resultar em lutas pelo poder entre diferentes facções e até mesmo em guerras civis, levando a períodos de instabilidade política e incerteza. É importante destacar que nem todas essas consequências se tornaram realidade em Israel. Alguns reis, como Davi e Salomão, foram capazes de governar com sabedoria e justiça, trazendo prosperidade e estabilidade ao povo. No entanto, ao longo da história de Israel, houve também reis corruptos e opressores que trouxeram sofrimento e dificuldades para o povo. A instituição de um rei em Israel poderia ter efeitos significativos em relação à desigualdade social. Aqui estão alguns possíveis efeitos.